Olá, amigos do Bíblia e Recomeço. Estamos aqui para mais uma conversa com meus amigos Tiago e Anderson. E hoje nosso assunto é os jogos, né? Sorteios, loterias, né? A gente quer falar um pouco sobre como tomar decisões sobre essas questões, né? Com a ajuda da palavra de Deus, né? Então, vou convidar meus amigos para darem um oi para vocês e se apresentarem. Eu sou o Tiago. Olá, amigos do canal. É uma alegria poder participar com vocês mais uma vez aí dessa conversa. E pastor Anderson. Olá, meus amigos. Olá, meus amigos. Bom dia, pastor Tiago. Bom dia, pastor Eduardo. Vamos conversar sobre esse assunto. Vamos lá. Eu queria começar, né, falando que não tem um texto bíblico assim específico sobre o assunto, né? Mas que uma coisa importante a ser levada em conta é que a Bíblia fala, especialmente em Romanos capítulo 13, sobre a questão de nós seguirmos, obedecermos às leis, né? As leis governamentais, né? Então, quando nós desobedecemos uma lei governamental, isso significa que nós estamos cometendo pecado, porque a Bíblia recomenda que a gente siga as leis, desde que as leis não contrariem a palavra de Deus, né? Tudo bem. Então, se eu me envolver com algum tipo de jogo que seja ilícito aos olhos da lei governamental, eu estarei cometendo pecado, né? Então, por exemplo, hoje o bingo é proibido, né, pela lei, mas ainda existem os clandestinos, etc., né? Então, o cristão participar disso é claramente um pecado, né? Agora, a gente tem outros jogos, né, que são lícitos, permitidos pela lei. E eu acho que é sobre esses o principal núcleo da nossa conversa aqui, né? Então, quero passar já a palavra ao pastor Anderson para a gente falar um pouco sobre isso. Ainda que eu vejo que, os jogos, e alguns jogos, né, principalmente a loteria, regulamentada pela Caixa Econômica Federal, enfim, né, sejam jogos, né, eles geralmente são tratados como jogos de azar, né, e ainda que, né, a palavra de Deus ela não proíba, né, o jogo, principalmente de forma explícita, porque não tem nenhum versículo que diz assim, não jogue porque isso é pecado, né? A gente tem que pesar que a nossa ética, a nossa moral como cristão, ela deriva de alguns preceitos bíblicos. Uhum. Né? E é isso que a gente também tem que analisar a respeito do jogo, como a gente fez o outro vídeo a respeito de tatuagem e tantas outras coisas. Sim. Né? Eu creio que a Bíblia nos informa da maneira como nós devemos ganhar o nosso dinheiro e que essa maneira é através do trabalho. Uhum. Né? Então, eu creio que o caminho para o homem, para a mulher, para a família, para nós sustentarmos a nossa família, ele deve ser através do trabalho. O apóstolo Paulo, em Efésios, capítulo 4, versículo 12, né, ele fala, né, aquele que roubava, agora passe a trabalhar. Né? É uma orientação, né, para as pessoas começarem a trabalhar que não estavam trabalhando. Então, Sim. eu creio que o trabalho é a melhor maneira de ganhar dinheiro. Sou Tiago. Como tu mesmo disseste, né, pastor Eduardo, e o pastor Anderson também, a Bíblia não é específica com relação a esse assunto. Mas a gente precisa, então, se orientar por outros princípios, como o pastor Anderson bem disse. A questão do jogo, como outras questões, para mim, o que a gente precisa pensar antes é na questão da intenção do nosso coração, né? Por que é que eu quero jogar? Qual que é a minha intenção quando eu vou lá apostar aquele dinheiro? Eu quero ficar rico? Eu estou colocando a minha esperança naquele dinheiro? Porque a Bíblia fala que, lá em 1 Timóteo 6, que o amor ao dinheiro é a raiz de todos os males, né? Sim. O fato é que a gente precisa entender que a nossa esperança
não pode estar no dinheiro, né? A nossa fé, porque fala, né, fazer uma fezinha. As pessoas dizem, eu vou fazer uma fezinha. A nossa fé não pode estar depositada naquele dinheiro ali, né? Eu vejo pessoas que estão pensando em jogar e já estão pensando no que vão fazer com o dinheiro quando ganhar, né? Então Sim. a esperança delas está naquilo ali, né? Então o que a gente precisa se preocupar mais, a gente precisa pensar mais é na questão da intenção do coração, eu acho. Muito bem. Se a fé de quem joga em jogo seria uma fezinha, Jesus disse que com uma fezinha do tamanho de um grão de mostarda a gente faz um monte se mover, né? Então, com uma pequena fezinha, a pessoa poderia ganhar uma boa quantia financeira, né? Isso ironizando, né, o jogo de azar, que é fazer uma fezinha. Sim. Na verdade, a pessoa, na maior parte dos casos, na maioria dos casos, está tirando a sua esperança de Jesus e colocando naquele jogo, né? Eu estava me lembrando de um texto lá de Jeremias 29, que diz o seguinte: vocês me buscarão, isso Deus dizendo, né? Vocês me buscarão e me acharão quando me buscarem de todo o coração. Eu serei achado por vocês, diz o Senhor, e farei com que mude a sorte de vocês, né? Então, esse texto está dizendo que a forma de mudar a sua sorte, né? O seu destino, a sua vida, é você buscar ao Senhor, não buscar o jogo, buscar a loteria, né? Então, se você de fato está indo lá para fazer uma fezinha, ou seja, para mudar o teu futuro, então você está com a intenção errada. Você deixou de confiar em Jesus, está confiando lá numa aposta, num jogo, né? Para que isso mude a tua vida, né? Então, se você está com essa expectativa com relação ao jogo, isso não está bem, né? Você está trocando a confiança em Jesus pela confiança no dinheiro, e ele falou que isso era muito perigoso, né? Que o dinheiro é um Deus, muitas vezes, que é colocado no lugar de Jesus, né? No lugar da busca pelo Senhor, né? Então, eu acredito que, na maior parte das vezes, o envolvimento com esses jogos está vinculado à ambição financeira, né? Então, a gente precisa ter muito cuidado, na maior parte, envolvimento com esses jogos, com loterias, etc., é algo ruim, né, para o cristão, porque envolve essa questão do dinheiro vai mudar a minha vida, né, e eu vou tentar dar uma ajuda. Se a gente coloca a nossa confiança totalmente em Jesus, que Ele é o nosso provedor, por que eu vou ir lá fazer um jogo para melhorar a minha vida financeira? Parece que eu estou tentando ajudar a Deus ou coisa parecida. Seria coerente se eu achasse que tem alguma coisa de Deus nisso, eu receber uma direção clara de Deus para ir lá apostar, então apostar e ganhar, né? Mas se Jesus não está me dirigindo dessa forma, então eu estou incoerente, estou tentando ajudar a Deus, eu acredito em Deus, mas até certo ponto, eu vou tentar ajudar Ele também com o jogo, né? Então eu acredito que esse jogo por essa intenção é totalmente incoerente com a vida cristã, né? E além disso, a gente fala. Quando fala nesse assunto aí, exatamente nesse ponto de vista que tu estava falando aí, pastor Eduardo, Sim. Eu me lembro do Salmo 20, versículo 7, que fala assim, ó, uns confiam em carros, outros em cavalos, mas nós confiamos no nome do Senhor, o nosso Deus. É a questão da confiança, né? De estar colocando a tua confiança, a tua fé naquilo ali. Beleza? Algumas pessoas podem usar, né? Ao olhar nosso vídeo, podem usar o argumento, né? Mas o incapacitado, né? E aquela pessoa que está desempregada nesse momento de crise, né? O apóstolo Paulo fala claramente, Filipenses capítulo 4, versículo 6, para nós levarmos as nossas ansiedades ao Senhor. Sim. Né? E ao levar as nossas necessidades ao Senhor, Ele é fiel, Ele é justo, né? Ele ouve e atende, né? Então tem que depositar a tua fé, a tua confiança, a tua necessidade no Senhor. É no Senhor, né? É Ele que tem que entender, é Ele que tem que ouvir a nossa necessidade e responder no momento do nosso clamor. Muito bem. Sabe que uma coisa também importante é lembrar que o texto lá de 1 Coríntios 6, 12 diz: todas as coisas me são lícitas, mas nem todas as coisas convêm.
todas as coisas me são lícitas, mas eu não me deixarei dominar por nenhuma, né? E o texto de 2 Pedro também diz que o homem é escravo daquilo que o domina, né? 2 Pedro 2,19. Então, olhando para esses dois textos, fica claro que a gente não pode ser viciado em nada, né? Nada pode nos prender. Ele diz que não posso ser dominado por nada. E muitas vezes, grande parte das vezes, as pessoas acabam entrando em vício com esses jogos, né? Então, eles são um alto risco de nos dominarmos, né? de nos dominarem, né? Então, a gente precisa ter esse cuidado também com esses jogos, porque se eu estou viciado de alguma forma, eu estou escravo daquilo, né? Estou fazendo aquilo que eu não deveria estar fazendo porque me domina, né? Agora, por um outro lado, na menor parte dos casos, as pessoas podem estar usando, sei lá, qualquer tipo de jogo aí, de aposta, não só loteria, mas outros jogos lícitos, como um lazer, tá? Eu acredito que há essa possibilidade. Eu acho que é a minoria das pessoas que vive isso. A maior parte das pessoas, de fato, está com ambição pelo dinheiro, está querendo mudar de vida e etc. Mas algumas fazem simplesmente porque acham divertido, né? Eu acredito que possa haver esse caso, né? Então, nesses casos, você precisa estar se perguntando as coisas semelhantes a que a gente estava perguntando lá no vídeo de tatuagem. Será que isso está me viciando? Essa é a primeira coisa, né? Será que isso está prejudicando pessoas próximas de mim? Será que eu fazer isso não leva outras pessoas a se afundarem no vício do jogo? Ou será que eu fazer isso não está prejudicando a minha família porque eles não gostam que eu participe? Ou eu tiro do orçamento e eles não querem? E etc. Então, eu preciso sempre me perguntar, da mesma forma que eu me pergunto sobre a tatuagem, e eu acredito que a gente vai fazer outros vídeos sobre isso também, sobre outros assuntos, a gente precisa perguntar que efeito está tendo nas pessoas perto de mim. Paulo disse que eu preciso fazer tudo também por amor às pessoas. Então, se eu faço uma coisa que prejudica alguém, eu preciso abandonar ela. Então, acredito que existe a possibilidade, a minoria dos casos, de pessoas que podem usar o jogo de uma forma saudável, né? Mas então precisa ser observado essas coisas. Primeiro, que não pode ser uma coisa contra a lei. Segundo, que não pode te viciar, você tem que ter certeza de que não está viciado e de que a tua intenção não é o dinheiro e também isso não prejudica pessoas perto de ti, né? Bom, o que vocês pensam sobre isso? Eu vejo como um outro princípio, né? O princípio que está lá em Salmo 24, versículo 1, que diz: do Senhor é a terra e a sua plenitude. Então, tudo que eu tenho é do Senhor. Então, eu não sou livre para fazer com o meu dinheiro aquilo que eu bem entendo, porque tudo é do Senhor. Então, eu tenho que perguntar para o Senhor, quando eu ganho a minha quantia, além de separar aquilo que é dele, né, eu devo perguntar o que eu devo fazer com o que restou para mim, o que sobrou para mim depois que eu devolvi ao Senhor aquilo que é dele. Sim. É o meu dízimo. E tem a questão das ofertas também. Né? Ao ter esse princípio em mente, eu acho que eu devo usar o meu dinheiro com os princípios que regem a Bíblia. Né? Dentre eles estão o sustento da minha família e o auxílio, a ajuda aos necessitados. Né? Paulo, ele passa um bom tempo na sua segunda carta, no capítulo 8 e 9, né, orientando, né, a igreja de Corinto, né, e dando como referência a igreja de Filipenses, né, sobre contribuição aos crentes da Judéia que estavam passando necessidade. Sim. Então, assim, na minha opinião, aquele que está jogando com aquele dinheiro, né, a probabilidade de ele perder aquele dinheiro é muito maior do que ele ganhar. Então, qual o conselho que eu daria para essa pessoa? Para de jogar e investe no missionário. Investe essa quantia aí mensal num missionário, que a tua alegria, né, será muito maior ao olhar as cartas dele, né, ao ver o que Deus está fazendo através da vida dele. Então, a minha orientação para uma pessoa que joga, um cristão que joga, seria esse. Né? Investe esse dinheiro mensalmente num missionário ou num projeto social da tua igreja. Entendi.
Essa questão que o pastor Anderson falou é interessante porque a pessoa joga para ganhar dinheiro, mas ela está investindo o dinheiro dela, né, nisso também, né? Então ela precisa pensar, por exemplo, nós aqui que somos pais de família, né, a gente é responsável pela nossa família, pela nossa esposa, pelos nossos filhos. E às vezes tem pais de família que ficam investindo o dinheiro que seria da sua família nisso e não estão cuidando dos seus, que é um princípio bíblico também, né? 1 Timóteo, capítulo 5, versículo 8, diz assim, ó: se alguém não cuida dos seus parentes, especialmente de sua própria família, negou a fé e é pior que um descrente. Isso naqueles casos que o pastor Eduardo estava falando, né? Dos exageros ali, das pessoas que acabam se viciando e gastando mais do que poderiam com isso, né? Sim, Eu não conheço pessoas que joguem por lazer, tá? A sim, maioria das pessoas que eu conheço que jogam, realmente elas querem ganhar aquele dinheiro ali e elas acabam gastando bastante, né? Eu conheci uma pessoa que estava sempre falando que estava jogando ali toda semana, né? E por sim, anos isso. E eu nunca vi ela ganhar. Então, precisa pensar realmente onde é que está indo o dinheiro, né? Poderia investir no missionário, poderia talvez até guardar esse dinheiro para outra coisa. Mas o fato é que se essa pessoa que eu conheço que não é cristã tivesse guardado esse dinheiro que ela gasta todas as semanas jogando, ela teria um bom dinheiro guardado hoje. sim. É, como a gente falou, né, eu acho que na maior parte dos casos o jogo não é nocivo, não é bom, né? Exatamente porque tem a coisa da ambição financeira, de estar tentando olhar mais para o dinheiro, né, do que para Deus, no sentido de confiar mais nisso do que na providência sobrenatural de Deus. Mas, ao mesmo tempo, eu acho que eu preciso estar aberto ao caso de existir uma pessoa que pode estar investindo uma quantia pequena num lazer, né? E ele joga simplesmente por esporte, ali, por hobby, né? E isso seria um investimento como se fosse um investimento numa entrada de cinema ou numa mensalidade de televisão aí a cabo, uma coisa parecida, né? É um investimento numa coisa que para ele é um lazer, né? Mas então, digo de novo, eu acho que podem existir casos, uma minoria de pessoas que não vai jogar pelo dinheiro, mas vai jogar simplesmente pelo lazer. Eu acredito que possa existir esse caso, né? Então, nesse caso, é simplesmente um dinheiro que está sendo investido num lazer como algum outro. Mas beleza, foi boa a nossa conversa. Vamos encerrar aí, vamos dar nossas palavras finais aí para a gente encerrar. Eu quero encerrar com uma breve ilustração, né? Que a probabilidade de alguém morrer ao ser atingido por um raio é de 1 em 30.000 vezes, né? Então, se você estar durante um período de chuva e morrer atingido por um raio, essa probabilidade é de 1 em 30.000 vezes, né? A probabilidade de você ganhar, né, no prêmio, no grande prêmio de uma loteria, comprando 50 bilhetes por semana é de uma vez a cada 5.000 anos, né? Então, o meu princípio, o meu conselho, na verdade, né, seria o seguinte, né? Não jogue e invista no missionário, né? Faça do seu investimento no missionário o lazer da sua vida. Esse seria o meu conselho. Não jogue, invista no missionário ou no projeto da sua igreja. A minha orientação final seria para que as pessoas pensassem bem antes de tomar qualquer decisão, né? Não apenas nessa questão de jogo, mas em todas as questões da nossa vida, né? Que a gente possa pensar bem, orar, colocar nas mãos de Deus, perguntar se isso aí está de fato trazendo glória para Ele, né? Porque a gente vive para isso, né? Jesus nos criou para isso, para a gente dar glória a Ele. Então, que nessa questão ou qualquer outra, em qualquer decisão que a gente for tomar, que a gente possa sempre orar, colocar nas mãos de Deus e perguntar. E aí, se você tiver com paz no seu coração, vá lá e faça. Eu acredito que você precisa usar esse vídeo mais como um alerta
para que você tenha cuidado com os jogos, né? Que na maior parte das vezes a tua participação é nociva, né? E que você tenha a chance de participar de maneira saudável, mas isso precisa ter sempre a orientação de Jesus, né? Tudo que a gente faz precisa ter uma direção de Deus, né? Então você precisa perguntar para Jesus de maneira bem sincera. Você não pode usar esse vídeo como desculpa, né, para fazer aquilo que não está agradando a Jesus. Então você precisa da direção de Deus para tudo que você faz, né? Aquilo que não está claramente ensinado na Bíblia, você precisa da direção pessoal do Espírito Santo para ti, né? Eu acho que esse é um dos assuntos que você precisa de Deus, para que você não entre nem em vício, nem em confiança no dinheiro, não troque Jesus pelo dinheiro, né? E nem prejudique outras pessoas. Muito bem, maravilha, meus amigos. Obrigado aí por mais uma conversa especial aí. Espero que a gente possa abençoar muito a vida de vocês aí, dos amigos do Bíblia Recomeço. Nos sigam lá no YouTube, no Facebook, no Instagram também. Breve a gente se vê de novo. Grande abraço. Um abraço.